Olá, estamos de volta com o programa Tudo a Ver, que você pode acompanhar de segunda a sexta-feira, das 10 às 11 horas da manhã e agora também na reprise, das 7h30 às 8h30 da noite, no canal 20 da NET TV a cabo, canal 19, 53.1 é o nosso canal digital da TV aberta. Você está nos assistindo no 19? Sintoniza aí no 53.1 que vai ter uma qualidade de imagem e som muito melhores. E você também pode nos assistir no trabalho, pode nos assistir na rua pelo nosso site rtv.net.br. Nós estamos no ar no oferecimento de Casa Bela, que fez esse estúdio maravilhoso, muito bonito e aconchegante aqui pra gente, da Talismã Calçados, do estúdio Tati Amandio e também da Oral Sim Implantes. E agora a gente vai bater um papo com a bióloga da Gerência Regional de Saúde, a Mariana Mantovani, está aqui conosco. Mari, bom dia, bem-vinda. Bom dia a todos. Mari, a gente vai falar sobre um assunto que você acompanha já há bastante tempo, que é a dengue aqui na nossa região, no estado. Parece que é um assunto antigo, né? Quando a gente começou a falar de mosquito da dengue, ninguém conseguia nem dizer o nome do transmissor, o Aedes aegypti. Até hoje eu acho que é difícil de escrever, né? Mas a gente pelo menos já sabe falar. E aí essa situação da dengue foi tomando uma proporção, e parece que a gente meio que se acostumou e já não é mais tão preocupado com o assunto. Eu tenho essa impressão. Tu também acha isso? Vê de forma diferente? A gente vê assim que tanto a nível de Brasil quanto a estado, a gente realmente aumentou consideravelmente o número de casos e, consequentemente, ao número de casos, o número de focos. O controle do Aedes aegypti, ele passou a ser essencial para que a gente não tivesse casos. E eu acho que é isso mesmo, talvez a população já esteja acomodada, ou o contrário a respeito do nosso estado, talvez as pessoas ainda não tenham aquele choque de uma grande epidemia. Claro, nós tivemos em 2015, com a entrada do vetor em 2014, esses anos, mas não tão grande quanto a gente vê em outros estados, como São Paulo e Minas Gerais, que teve dengue, chikungunya, zika lá no Nordeste, quando a gente teve bastante casos de microcefalia. Então, assim, o nosso estado, em relação ao Brasil todo, ele tem um perfil epidemiológico um pouco mais diferente. E talvez isso esteja fazendo com que a gente perca um pouco o controle dessa transmissão e perca um pouco o controle de estar fazendo esse controle do Aedes aegypti. Às vezes a gente fala, né, que quando morre alguém de gripe, as pessoas vão fazer vacina. Quando morre alguém de dengue, as pessoas vão fazer vacina. E que bom que no nosso estado a gente realmente não tem esses casos mais graves, a gente não tem muitas mortes, uma epidemia grande, mas a gente não deve esperar isso acontecer para sair todo mundo desesperado e aquela campanha de novo, de não deixar água acumulada, não deixar água parada, coisas que a gente precisa fazer para evitar uma epidemia de dengue, né? Isso. O número de focos do Aedes aegypti está aumentando, está crescente em relação ao ano passado, em relação a esse ano. A gente já viu um perfil epidemiológico, entomológico muito mais alto e mais preocupante. O ano passado a gente diminuiu o número de casos de dengue, mas esse ano a gente já entrou com um ano já com um perfil bem diferente e com a transmissão já ativa ali na região de Florianópolis, Itajaí, com casos autóctones onde as pessoas estão pegando dengue dentro do nosso estado. Tem diferença essa questão de casos autóctones, né? Eu queria que tu explicasse pra gente o que é isso. Quando a gente cita um caso autóctone, é quando a pessoa se infectou, ela se infectou dentro do estado. Casos importados são quando as pessoas viajaram, por exemplo, a Carol foi a São Paulo. E aí a gente viu, ela retornou a Santa Catarina, viu que ela estava doente, fez todo uma anamnese e uma investigação epidemiológica e viu que você realmente pegou a dengue lá em São Paulo e não aqui dentro do estado. Então a gente diz que no teu caso é um caso importado. As pessoas que realmente não viajaram, elas relatam, né? A gente faz toda uma investigação epidemiológica e a gente vê que o local provável de infecção foi dentro do estado, a gente diz que é um caso autóctone.
É dentro do estado. E Mari, o vetor, né, o transmissor da dengue é o Aedes aegypti, mas ele transmite outras doenças também. Sim, o Aedes aegypti é o grande vilão, né? Ele é um mosquito, onde é a fêmea que, através do repasto, quando ele pica e suga o sangue do ser humano, ele está transmitindo alguns vírus. A gente tem a dengue, a chikungunya, a zika e a febre amarela no ciclo, quando a gente diz que é o ciclo urbano. Então, ele pode transmitir essas 4 arboviroses. E isso é muito preocupante porque às vezes a gente, é um mosquitinho só, mas ele está ali, ele pode causar um problema muito grande e eu sou culpada se eu não cuidar da minha casa, não cuidar, né, do entorno, do meu quintal, da minha empresa também, né? A fêmea, ela tem um poder de voo, um alcance de voo bem pequeno, é cerca de 300 metros. Então, assim, onde ela tem um depósito para fazer a postura dos seus ovos, e o ser humano, para fazer o repasto sanguíneo, que é sugar e fazer o amadurecimento dos seus ovos novamente, ela não sai daquele lugar. Então, assim, o que a gente precisa? É realmente cuidar e não deixar depósitos de água para não fechar esse ciclo. Aqui em Criciúma, aqui na região, a gente tem alguns locais que infelizmente já são bem conhecidos, né? Lá em tal bairro acontece muito, lá em tal lugar já foi registrado muito. E aí vocês colocam também, os municípios trabalhando dessa forma, também colocando armadilhas, né? Isso. Nesses, como você disse, a fêmea não vai mais sair de lá porque está um ambiente agradável para ela, Mari? Isso. A estratégia do programa de controle do Aedes aegypti, que é a nível nacional do Ministério da Saúde, ele preconiza colocar armadilhas estrategicamente em locais onde a gente vá detectar, antecipar a detecção de uma fêmea sobrevoando naquele local. A gente tem vários pontos estratégicos em todos os nossos municípios da ANREC, todos eles possuem o programa de controle do Aedes aegypti, possuem um agente de endemias que faz esse controle semanalmente e essa busca ativa pela fêmea do Aedes aegypti. Então, quando a gente diz que tem um foco, por exemplo, em Criciúma, nesse ano a gente encontrou 3 focos do Aedes aegypti já na nossa região. Mas foram detectados nas armadilhas, foi feito o controle, já foi feita toda uma avaliação. Então, assim, na nossa região, a gente até elogia o trabalho daqui da região da ANREC, porque em relação ao estado todo, a nossa região é um estado onde a gente não tem município infestado e onde a gente tem um controle bem bom sobre o Aedes aegypti. E aí, esses casos que você registrou foram só em Criciúma ou na região de Criciúma, Mari? Não, esses que eu citei foram só em Criciúma, né? 3 focos em Criciúma. A gente teve um no comecinho do ano em Lauro Miller, 2 em Sara e 2 em Forquilinha, se eu não me engano também. Nessa nossa região a gente teve esses casos pontuais, foi feito já o controle e todo o trabalho que deve ser feito e nada mais.